Olá! Você que vai fazer o concurso para Angraprev, Instituto de Previdência Social do município de Angra dos Reis. Você viu o edital publicado? Banca organizadora, Instituto AOCP, são 18 vagas, nível médio, técnico e superior. A remuneração de 2.700 até 3.500, quase 3.600, e ainda tem mais R$ 616 aí de vale transporte. Então, um salário muito bom. Veja que as inscrições aqui já começaram, de 23 de setembro até 3 de novembro. E atenção, prova dia 4 de dezembro. Então, quer começar o ano de 2023 empregado? Quer começar com um bom salário? Vamos então começar a estudar. Muito prazer, eu sou a professora Zezé Barina, eu tenho 39 anos de experiência em concursos públicos e trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português. É sim, eu vou te provar que é. Veja que nós temos aqui, a partir de agora, uma análise do edital desse concurso e vamos conhecer um pouquinho dessa banca Instituto AOCP, inclusive fazendo algumas questões. Então vamos lá. Primeiramente, você vai observar que no edital diz que conhecimentos comuns para todos os cargos de nível médio, técnico e superior. Está aqui o programa de língua portuguesa. Veja que fala compreensão e interpretação de texto. Você sabe a diferença de compreender para interpretar? Você sabia que, ao olhar o enunciado, você consegue saber se é uma questão de compreensão, de entendimento, portanto a resposta estará escrita no texto? Ou, se for uma questão de interpretação, que você terá que procurar aquilo que está pressuposto numa determinada palavra, ou aquilo que está subentendido ali dentro? Você sabe fazer isso? Pois é, isso garante para você boas questões na hora de fazer a prova. Veja que aparece tipologia e gêneros textuais. Você conhece, por exemplo, a tipologia? Você sabe a diferença de um texto narrativo para descritivo? Você sabe quando o texto é expositivo ou quando ele é argumentativo? O que faz a diferença de um para o outro? E, por exemplo, você sabe o que é um texto injuntivo ou um texto que indica injunção? Pois é, basta você saber que o texto injuntivo também é chamado de instrucional. Pronto, ficou fácil, não é? Instrucional quer dizer que dá uma instrução. Então, é um manual, por exemplo, para montar um guarda-roupa, é uma receita de bolo, quer dizer, uma instrução para você fazer o bolo. Legal, não é? Entram aqui dentro a questão das figuras de linguagem. Você sabia que, por exemplo, o pessoal arranca cabelo para a diferença da metáfora para comparação? Basta você olhar se tem o conector, ou seja, se tem um como, um tal qual. Se houver, é comparação. Se não, isso é uma metáfora. Por exemplo, eu falo para você assim, ela é uma princesa. Pronto, isso daí é uma comparação. Mas se eu falar que ela é como uma princesa, ou tal qual uma princesa, isso já virou uma comparação, não é mais uma metáfora. Viu a diferença? Veja que aparece aqui a questão da significação de palavras e expressões. E não é só observar se é sinônimo ou se é antônimo, não, tá? Sinonímia, antonímia, não. Às vezes você tem que fazer uma paráfrase e não dar um sinônimo. Você sabe qual é a diferença? Sinônimo são sentidos semelhantes, parecidos. Agora, paráfrase é dizer a mesma coisa em outras palavras. Você sabia que aí dentro também, no aspecto associado à ortografia, você tem, por exemplo, que observar se você usa infringir ou infligir, ratificar ou retificar, se é o afim junto, se é o afim separado. Então, quando fala em ortografia e associado a isso ao sinônimo, nós não estamos trabalhando aí só escreve-se com G, escreve-se com J. Tem muita coisa aí dentro.
Veja que em ortografia nós temos também o emprego do hífen. Você sabe o emprego do hífen no novo acordo? Você sabe que houve modificação? E a acentuação gráfica, você também sabe que temos aqui o novo acordo? Então isso é muito importante para você observar. Veja que aqui aparece, vou saltar a crase e já venho falar dela. Veja que aqui vem fonética e fonologia. Então você tem que saber encontros vocálicos, se é ditongo, se é tritongo, se é hiato, se é um encontro consonantal ou um dígrafo. Você se lembra desse assunto? Pois é, encontros vocálicos, por exemplo, é essencial para você saber acentuação gráfica. Aqui dentro pede-se também a morfologia, ou seja, as 10 classes de palavras. Então, eles vão cobrar artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição, conjunção. Mas veja, não basta saber quais são as classes, os empregos são cobrados, certo? Então, por exemplo, fala-se em pronome. Então, ao falar de pronome, você tem que saber, por exemplo, que aquele é um pronome pessoal oblíquo átono. Mas aí tem o o e tem o lhe. Quando eu uso o, quando eu uso lhe? E você também tem que saber aqui dentro a colocação pronominal. Esse pronome fica antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, ou seja, próclise, mesóclise, ênclise. Tá vendo? Dentro de um assunto ingênuo aqui, morfologia. Isso vai se desmembrando em vários aspectos para serem estudados. Quando você trabalha verbo, você vai trabalhar locução verbal, você vai trabalhar correlação verbal, como esse verbo se relaciona com outro. Entra aqui dentro o paralelismo. Então, tudo isso é importante. Lembrando-se que também temos aqui a questão do que e do se. E a formação de palavras. Será que isso é derivação? Essa palavra se formou por derivação ou por composição? Será que isso é um hibridismo? Então temos que saber isso, mas de uma maneira rápida. A sua prova já está aí, não é? Veja que tem aqui ó, a sintaxe. A sintaxe, quando você trabalha aqui a sintaxe, por exemplo, na oração, em um período simples, nós temos sujeito, predicado, objeto, complemento, os adjuntos, nós temos o aposto, vocativo, predicativo. Você sabe a diferença de um adjunto de nominal para um complemento nominal? E para um objeto indireto? Não? Pois é muito fácil você aprender isso. Pode ter certeza. Eu não ensino sintaxe perguntando o quê? De quê? Porque isso aí você já viu que não funciona. Não é? Pelo menos não funciona enquanto você não souber fazer essa pergunta devidamente. Aparece aqui dentro também o período, não só o simples, como o composto, ou seja, com as orações. Sabe por quê? As orações será essencial para você saber o quê? Pontuar um texto, por exemplo. Então, precisamos estudar as orações. Ah, mas é muito difícil. Não é não, eu garanto para você. Cada oração tem uma marca só dela. É importante você saber essas relações, né, entre uma oração e outra, entre um termo e outro, porque isso tudo aí é cobrado para você saber concordância, regência, crase, que apareceu lá em cima, tá? Então, sempre muito importante. Você vai perceber que também temos aqui, ao dizer elementos de coesão, função textual dos vocábulos, tanto a morfologia, quanto a sintaxe, quanto a semântica. Semântica é aquela que aparece para a gente, todas as vezes que usarmos o termo semântica, será uma referência ao sentido, tá? Então, a gente vai entender isso aí dentro de um texto. Veja que aparece aqui, ó, elementos de comunicação. Difícil aparecer isso num concurso. Então, você vai ter que lembrar o que é emissor, o que é receptor, né? E ali dentro alguns elementos que podem causar dificuldade. E também a variação linguística. Será que existe marca de oralidade ali dentro daquele texto? O que é marca de oralidade? Será que você se lembra que quando a gente fala, isso é diferente de quando a gente escreve?
Mas e se eu estiver escrevendo, reproduzindo a fala? Será que eu tenho que usar uma norma popular? Eu tenho que usar uma norma culta? O que é para a gente uma norma coloquial? Tudo isso daí é cobrado dentro dessa prova, certo? Então você vai observar que é sim um programa muito grande. E a prova é quando? Agora. Como que eu estudo isso aí? Pois bem, eu tenho aqui um curso para apresentar para você, que é o Português em Questões Comentadas do Instituto AOCP. Eu vou resolver 100 questões, que são provas da banca Instituto AOCP, e ali eu vou explicando o conteúdo, eu vou explicando a questão e vou mostrando para você as pegadinhas desta banca. Claro, você primeiro recebe essa prova, você faz a prova e depois você assiste a minha aula comentando uma por uma dessas questões, explicando ali dentro tudo o que você precisa saber. Ou seja, você já estuda, você já exercita e você já conhece a banca, inclusive as pegadinhas. Bom, não é? É assim que a gente faz para passar num concurso rapidinho, certo? Então vamos lá. Eu coloquei aqui 2 questões da banca AOCP, do Instituto AOCP, para poder conversar com você. Coloquei aqui uma de 2022 para analista de gestão governamental, licitações e contratos. Então veja que a questão diz: em relação à expressão destacada em a riqueza de um país aumenta à medida que o PIB se expande, assinale a alternativa correta. O que você vai observar aqui? Quando eu falo à medida que, isso quer dizer a proporção que. Ou seja, eu estou dizendo para você que quanto mais você estuda, mais você aprende, ou quanto menos ele viaja, menos ele fica feliz, ou quanto mais ele faz uma coisa, menos a outra acontece, ou o contrário, seria o inversamente proporcional. Então aqui está dizendo, a riqueza de um país aumenta à proporção que o PIB se expande. Então, é uma ideia de proporcionalidade. É uma ideia de proporção. Agora, cuidado para você não confundir com esse termo da letra A, que é o na medida que, ou na medida em que, como aparece para a gente gramaticalmente falando. Sabe por quê? Porque na medida em que, isso quer dizer causa e não proporção, tá? O de cima é proporção, o à medida que. Na medida em que, isso quer dizer causa. Isso é o mesmo que porque, já que, uma vez que. Então eu falo, por exemplo, o fornecimento de luz foi cortado na medida em que não se pagou a conta. Ou seja, porque não se pagou a conta. Tá? Não é que foi acontecendo uma coisa à medida da outra. Por exemplo, não se pagou a conta e aí foi cortando. Não, não pagou, cortou. É causa. Notou? Então, na letra A está dizendo, ela poderia ser substituída por na medida que, sem que isso causasse prejuízo sintático ou semântico ao período. Quer dizer, sentido semântico é sentido. Tá? E você vê que causa alteração. Deixaria de ser proporção, passaria a ser causa. A letra A é a que a maioria marca. Vamos à outra. Ela sinaliza uma relação sintático-semântica de causalidade. Não, quem indica causa é o de cima aqui, ó, o na medida que ou na medida em que. O termo que contido nela é uma conjunção integrante que une uma oração substantiva a uma oração principal. Pois é, nós trabalhamos com PDFs também, sabia? Material para você poder estudar que vai garantir que você vá direto ao ponto. Lá no meu PDF, por exemplo, de conjunções, você
tem que o à medida que é uma locução conjuntiva que indica proporção, e o na medida que ou em que é uma locução conjuntiva que indica causa. Então, não é uma conjunção integrante, na verdade, né? E aqui, ó, nós temos que não une uma oração substantiva. Ela é uma oração adverbial, porque é justamente a oração adverbial, né, que se classifica como proporcional, como causal, tá? Então, isso daqui faz parte da dica que a gente passa de oração. Então, a resposta aqui é letra E. Ela sinaliza uma relação sintático-semântica de proporcionalidade, de proporção. Então, viu quanta coisa você aprende numa questão só? Pois é. E imagina isso com o apoio do PDF também. Bom, não é? Agora, olha essa outra questão, também de 2022, desta prova para analista de gestão governamental, licitações e contratos. Então, aqui diz, considerando o item destacado, com a chegada do primeiro choque do petróleo, assinale a alternativa correta. Então, diz, trata-se de um numeral. Isso é numeral? Sim. O que é numeral? Numeral é a palavra que dá ideia de número. Então, a palavra que dá ideia de número se chama numeral. Só que o numeral, ele tem uma classificação. Ele pode ser um numeral cardinal, quando ele indica quantidade. 1, 2, 3, 4. Ele pode ser um numeral ordinal, quando ele indica ordem, posição em que a coisa acontece. Primeiro, segundo, terceiro, né? Milésimo. Existe o numeral multiplicativo, que é aquele que indica uma multiplicação. E existe ainda o numeral fracionário, que é aquele que indica divisão, fração. Então, se no multiplicativo eu tenho dobro, no fracionário eu tenho a metade, por exemplo. Então, estas são as classificações. Muita gente marcaria de imediato a letra A porque está escrito numeral, mas esqueceria de ver esse cardinal. Cardinal indica quantidade. Primeiro não é quantidade, primeiro é ordem. Quer dizer, houve o primeiro choque, o segundo choque. Então é ordem, isso não é cardinal, isso é numeral ordinal. Viu? Muita gente boa perde essa questão, tá? Por não lembrar de algo tão simples quanto a classificação de um numeral. Já na letra B, diz assim, pertence à classe morfológica dos artigos quantificadores. Primeiro que artigo, ele não quantifica, tá? O artigo, ele define ou indefine. E aqui você vai se lembrar o seguinte, só são artigos o e o e as suas variações, o, a, os, as. Aqui, uma, uns, umas. Vocês veem, mas o também não indica quantidade? Pois é. Quando ele é numeral e quando ele é artigo indefinido, o ou uma, ou uns, ou umas, você tem que observar se é ideia de apenas que aí está indicando quantidade, é numeral cardinal, ou se você está dizendo qualquer. Se é qualquer, você está indefinindo. Percebeu? Então, se eu falo assim, ó, comprei um caderno e 2 canetas. Eu estou dizendo que eu comprei apenas um caderno. É ideia de quantidade, isso é um numeral, um artigo, um numeral cardinal. Agora, se eu disser para você, eu vi um homem estranho, eu estou dizendo que eu vi um homem qualquer. Então, isso é um artigo indefinido. Fácil, não é? Agora, na letra C, eu queria observar com você, vou deixar a C e a D para eu poder comparar uma com a outra. Vamos fazer a E primeiro. É marca linguística que permite ao leitor identificar ironia no inserto. Não, tá? Quer dizer, naquele fragmento apresentado. Não é ironia. Ironia é quando a gente fala algo diferente
contrário daquilo que se espera. Eu falo assim, do que se pretende. Eu falo, por exemplo, o ar de São Paulo é puríssimo, tá? Eu estou sendo irônica, não é verdade? Pois é. Agora, por que eu separei a C e a D? Porque a C e a D, elas estão muito parecidas. Olha lá. C é a marca linguística que permite o seguinte pressuposto. E o outro é a marca linguística que permite a seguinte conclusão. Então, primeiro, pressuposto é quando você tem um termo, uma palavra que permite que você faça aquele entendimento. E conclusão é quando você não tem nem o que discutir mais, né? Fechou aquilo ali. Então, vamos lá. Houve muitos choques de petróleo e houve mais que um choque de petróleo. Quando eu digo para você, com a chegada do primeiro choque do petróleo, ao dizer que foi o primeiro choque, eu estou dizendo que nessa palavra primeiro está pressuposto que houve mais que um choque. E não posso afirmar, concluir que houve muitos. Não. Se eu tenho 2, eu tenho o quê? Mais de um, mas eu não posso dizer que são muitos. Então, eu dizer primeiro pode ter havido segundo, mas não significa que tenha havido muitos. Então, existe um pressuposto e não uma conclusão, e o pressuposto é de que houve mais que um e não de que houve muitos. Tá vendo? Então, é uma questão que envolve conhecimento de morfologia, envolve o entendimento do que é estar pressuposto, do que é indicar conclusão e a atenção para fazer essa leitura do que é diferente, mais que um para muitos. Muita atenção a esse tipo de questão. É assim que se estuda para o concurso, viu? Bem, eu apresentei para você o meu curso em português em questões comentadas, Instituto OCP, que vai ajudar você a garantir essa sua vaga aí em Angra dos Reis, certo? Você pode ter certeza que você vai entrar em contato, então, com o nosso WhatsApp e você vai descobrir que é possível você fazer esse curso e é possível você estudar de verdade, tá? Por um preço muito justo. Pode ter certeza que estudar português com a Zezé Barino é simples assim. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.